Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a introdução à história e é importante a gente mostrar algumas gravuras. Por isso que eu escolhi aqui na internet um slide bem interessante que eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês gostem, prestem atenção, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela do meu computador e aqui compartilhando a tela do meu computador, fica melhor para vocês acompanharem. Pronto. Inicia aí, tempo e história. Com essa aula a gente vai responder essas questões. O que é história? Quais os sentidos dessa palavra? Para que serve o saber histórico? E como fazemos história? É importante a gente entender que existe na história o trabalho dos historiadores. E todos os historiadores ajudam a construir a história. A escrita da história não pode ser isolada de sua época. A compreensão das relações entre passado e presente é uma das mais intrigantes questões da história, porque a história revela o passado, revela o presente, para que a gente possa se prevenir para o futuro e não cometer os mesmos erros do passado, né? As conclusões dos historiadores nunca são definitivas. E a historiografia não deve fixar verdades absolutas. Por isso que algumas coisas que a história descobriu pode sofrer mudança. Pode ser que depois se descubra outras formas de pensar sobre um determinado fato. O historiador trabalha para seu tempo e não para a eternidade. Então, é importante que a gente sempre veja a história como ela também se modificando. A partir das pesquisas, muitas coisas podem mudar. Mas o que é história? A história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. Em grego antigo, significa procurar saber, informar-se, procurar. Isso no dito de Jacques Legove. Então, ele vê a história como um procurar saber, informar-se sobre alguma coisa. Isso é história. Na realidade, o que a gente entende por isso? Que a história investiga as coisas que ocorrem. Então, é investigar, interpretar as ações humanas ao longo do tempo. Não é só investigar, mas também interpretar, né, as coisas que estão ocorrendo ao longo do tempo. Existem várias fontes históricas que é justamente onde a gente vai fazer as pesquisas. Nas suas pesquisas, os historiadores utilizam essas fontes, que são as fontes escritas e as fontes não escritas. As fontes escritas são os manuscritos, são as inscrições, os livros, as revistas, documentos diversos, cartas, jornais, tudo isso são fontes escritas. A gente pode encontrar na história antiga, né, os hieróglifos, que é justamente isso aqui, ó, que era um sistema de escrita em que, no passado, era definido como uma escrita sagrada e era dominada apenas por pessoas que tinham o poder sobre a população, como os sacerdotes, os membros da realeza, os escribas.
Então, essas pessoas é quem tinha não só a capacidade de ler, mas de interpretar o conhecimento que esses hieróglifos passavam. E também tinham os desenhos, né, que passavam também uma mensagem, mas que precisavam também de ser interpretado por pessoas que estudavam isso aí. As fontes não escritas são as pinturas, as esculturas, as vestimentas, né? Os adornos, os enfeites, né, que se botam para as armas, utensílios, vasos cerâmicos. A gente tem também as escavações e construções antigas, que também faz parte de fontes históricas, como as pirâmides, né? E o labirinto. A gente pode encontrar, a partir dessas fontes não escritas, um trabalho que foi construído e pelo trabalho dos cientistas e dos pesquisadores, o homem vai descobrindo como é que ele surgiu, como foi construído, para que foi construído, e daí formando a história. Existe também a história oral, né? A história oral, ela pode ser definida como o depoimento de pessoas, a escrita realizada por algum historiador e também o registro da memória individual e coletiva. Existem vários sentidos para a palavra história. Um dos sentidos é a ficção. Então, a ficção, ela está presente em praticamente todos os gêneros literários. Geralmente, são narrativas que inventam, né, a imaginação, pela imaginação, uma leitura de mundo. A gente pode citar como exemplo a história de Harry Potter, que foi um filme, né, de ficção, também é um livro. Ele é também escrito em um livro. E que fala de um menino que sofre todos os pesos do mundo, ele é órfão, mora com os tios, esses tios são malvados, ele não tem perspectiva, né? E reconhece a oportunidade de uma virada em sua vida, ao receber um convite para estudar numa escola de magia e bruxaria. Então, a história vai seguindo a uma fantasia que a gente chama de ficção. Outro livro de ficção também muito importante, que é muito lido, é O Pequeno Príncipe, onde fala a história de um príncipe que conta a sua própria história, da sua flor e do seu pequeno planeta. É bem interessante esse livro. Não é uma história real, é uma história que foi inventada pelo autor para fantasiada, levando as pessoas a pensarem numa visão diferente da vida real. Daí o nome ficção, que não é real. Também tem o sentido da história do processo vivido, que é aquele processo em que a gente está passando, né? Todo processo que a gente vive, tudo que acontece na vida da gente faz parte da nossa história. E também tem a história conhecimento, que é aquela história que a gente vai gravando na memória das coisas que aconteceu e que servem para que a gente possa viver melhor. A história como ficção, ela não é real. E a gente vai encontrar ela no livro, em filmes, novelas e seriados. A história como processo vivido, ela está presente na memória das pessoas, através das recordações pessoais ou recordações coletivas. E a história como conhecimento, ela é revelada pela compreensão, pelo resgate, pela historicidade e também pela vida humana, na medida em que a gente vai encontrando respostas para algumas coisas que nos revelam
de fatos que ocorreram. É importante a gente saber também que a história tem o seu tempo, e esse tempo ele é trabalhado dentro de uma sucessão de momentos. Então, existe uma duração de acontecimentos, de coisas que ocorrem, de coisas que ocorrem, de coisas que ocorrem durante determinado tempo e depois essas coisas vão passando até concluir. Então, a duração dos acontecimentos ajuda a gente também a entender o tempo de cada situação, de cada momento. Existem também as percepções de mudanças e a distinção dos acontecimentos, que faz com que a gente possa compreender sobre o que vai determinar cada situação em seu tempo. Então, nós podemos dizer que algumas coisas aconteceram no passado, porque no passado tinha condições de acontecer. E algumas coisas acontecem hoje, porque hoje tem condições de acontecer, quer dizer, que tem espaço para que determinadas coisas aconteçam. As concepções do tempo são definidas, né, na forma como medimos o tempo, de maneira que não é universal, porque nem todas as culturas são norteadas pelo tempo cronológico. A medida do tempo é uma construção histórica. O meio como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e segundos, isso daí é convencional. Um instrumento que mede o tempo é o relógio, né? O relógio é o considerado tempo cronológico. Ele é imperativo de modo de vida das sociedades atuais. Foram inventados provavelmente no século XIII e eram instalados em torres de igrejas, praças, edifícios públicos, para que as pessoas pudessem ficar atualizadas do tempo e saber que hora teria que fazer determinadas coisas. Até porque existia na vida antiga algumas atividades coletivas. Então, quando o relógio era visto também com um sino, né, que batia aquele horário, era para se fazer determinadas coisas. Atualmente está presente em todos os lugares, no celular, né? Muitas vezes ninguém nem usa, né, o relógio, mas tem gente que usa em casa, na parede. O calendário. O calendário é a organização do tempo. Ele é muito organizado, o calendário. É uma criação sociocultural e tem a finalidade das observações astronômicas, porque lá tem dizendo, né? Quando vai ter a lua cheia, a lua nova, é bem interessante, né? O calendário, ele é muito rico em informações. Também ele define as crenças religiosas, com as datas que são feriados sagrados, e tem também os valores sociais, como a gente vai determinar a festa do Dia das Mães, a festa do Dia dos Pais, é pelo calendário que a gente vai saber. Então, ele surgiu provavelmente em 3000 a.C. O calendário cristão, ele é mais usado no mundo atual. E o marco mais importante desse calendário foi o nascimento de Cristo. Em 532, o monge Dionísio sugeriu que que as pessoas usassem a partir de então o calendário cristão. No século XVI, o Papa Gregório XIII convocou uma comissão de astrônomos que promoveram reajustes no calendário cristão. Aí a reforma ficou chamada de reforma gregoriana, por conta do nome do Papa Gregório. Então, a reforma gregoriana ocorreu em 1582. Agora a gente vai entender quais são os períodos da história. A pré-história, a Idade Antiga, que é a Antiguidade, também conhecida como Antiguidade, a Idade Média, também conhecida como Medieval,
a Idade Moderna, conhecida como Idade Moderna, né? E Idade Contemporânea. A pré-história é o período do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, em 4.000 anos antes de Cristo. Esse é o período chamado da pré-história. A Idade Antiga é o início do aparecimento da escrita, a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. A Idade Média é o período da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. E a Idade Moderna é da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789. E a Idade Contemporânea é da Revolução Francesa até os dias atuais. Bom, com isso é só, né? Eu quero dizer a vocês que esse assunto está no primeiro capítulo do livro de vocês. O livro de vocês é muito bonito, ele é cheio de figuras, gravuras, e vai ajudar vocês a encontrar mais coisas até sobre isso que eu acabei de falar, tá bom? Bons estudos para vocês.